Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade movimenta com ela. Uma mulher negra feliz é um ato revolucionário. Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Mulher negra é impactada 2 vezes. Maria Firmino dos Reis, Carolina Maria de Jesus, Elisandra Souza, Jennifer Nascimento, Jarride Arraes, Ana Maria Gonçalves, Conceição Evaristo, Alzira Rufino, Geni Guimarães, Miriam Alves, Lia Vieira, Cristiane Sobral, Bianca Santana, Cidinha da Silva, Esmeralda Ribeiro, Mel Duarte, Nina Rizzi, Luz Ribeiro, Ana Paula Maia, Remi Solange Chagas, Kio Sande Oliveira, Maria Gal Quaresma, Roberta Estrela Dalva, Lélia Gonzalez, Érica Peçanha, Djamila Ribeiro, Rosane Borges. Eu sou Vini Rigoletto e está no ar o programa Movimento. Atenção para escutar esse movimento que traz paz. Cada folha que cair, cada nuvem que passar, ouve a terra respirar pelas portas e janelas das casas. Atenção para escutar o que você quer saber de verdade. No episódio de hoje, Tom Miranda e Alessandro Marba conversaram com a jornalista pós-doutorada em Ciências da Comunicação, professora da USP e Unicamp, autora de diversos livros, entre eles Espelho Infiel, O Negro do Jornalismo Brasileiro, de 2004, Mídia e Racismo, de 2012 e Esboços de um Tempo Presente, de 2016. A paulistana Rosane Borges. Vocês, Rosane Borges, falando sobre o movimento das escritoras negras. Obrigado, Rosane, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. É uma honra pra gente a honra toda minha. tê-la conosco neste momento tão importante pra gente. Eu agradeço muito, agradeço mesmo. Isso mesmo. Eu faço das minhas palavras a do Tom. Eu tô aqui, não vou mentir que eu tô nervoso, porque eu tô muito nervoso de estar ao seu lado. Eu que sou entrevistada que fica nervosa. Então, assim, pra gente começar, Rosane, esse nosso bate-papo, eu queria que você me falasse um pouco como e quando começou a sua escrita e o que você queria comunicar, colocando no livro a sua voz e essas reflexões. Olha, eu sempre gostei, desde a minha infância, eu gostei muito de escrever. E era meio curioso, porque eu gostava também do que a gente chama das ciências exatas, física, matemática, e dizem que quem é bom em matemática não gosta de português e vice-versa. Mas não era o meu caso, eu gostava tanto das exatas como do português. Então, nas férias, eu gostava muito de escrever redação, né? Naquela época que nós tínhamos férias longas, eu acho que vocês são dessa época, que a gente entrava de férias em dezembro e voltava para a escola em março, não era? É verdade. Então, era como nós não viajávamos, né? Eu sou de uma família de 6 filhos, né? Uma família pobre, então a nossa diversão nas férias era ler, era escrever, brincar com colegas, com vizinhos. Eu escrevia muito, eu sempre gostei de escrever. E aí eu acho que esse gosto pela escrita, pela leitura, ele encontrou já quando eu estava na faculdade, no jornalismo, e o meu ingresso no movimento negro e no movimento estudantil, ele encontrou uma plataforma como se fosse uma plataforma de insurreição, né? Cada vez mais eu sentia que escrever era uma forma de você pedir acesso a várias coisas negadas, a sua soberania, né, a escrita das mulheres negras que nunca eram vistas como legítimas, nem acessadas, né? Então eu comecei a ver que a escrita, ela
podia ser um veículo importante de transmissão de vozes, né, de saberes que nos antecedem. E aí eu fiz jornalismo, que acabou que foi aquela coisa, né, uniu a tampa e a panela, né? E eu queria saber qual é a sua opinião sobre como que a educação e a cultura e as artes, elas podem desenvolver um papel de, assim, contra o racismo e também a necessidade para criar essa resistência nesses novos, velhos tempos que o Brasil está vivendo neste momento. Eu acho que a educação, não é à toa que ela vem sendo sistematicamente atacada, né, pelo poder. E para nós, para o Brasil em geral, para um país que vive uma frágil democracia e os tempos presentes nos permitem afirmar isso, a educação é um nexo importante de empoderamento, de transformação social. Porque muitas vezes a gente acha que a educação é só uma forma de ascensão social, né, pelo mercado, por uma profissão, por uma formação técnica. Mas a educação ela está para além disso. Então, quando a gente vê o papel da educação e a escrita, como é que a gente pode intervir no mundo, denunciar as desigualdades, os racismos, sexismo, homofobia, a gente vê como a educação ela é fundamental, no sentido mais abrangente do termo, né? Porque a educação ela tem um sentido latino que diz que educare, é orientar para o mundo. A pergunta que a gente tem que fazer é que tipo de orientação que a gente quer dar para os nossos jovens, para as nossas crianças, para o mundo. E a gente vê hoje uma educação, é por isso que a gente fala que ninguém deseduca ninguém. Não existe um processo de deseducação, existe um tipo de orientação. Hoje, né, com o nosso presidente eleito, a gente vê que tipo de orientação que eles querem dar, né? O que a escola sem partido, né? O que tudo isso representa para o nosso país? Que representa retrocessos, não é uma educação vinculada à emancipação do humano. Então eu acho a educação nesse sentido muito estratégica, para a gente pensar que país que a gente quer, que cidadãos que a gente quer formar, que seres humanos que a gente quer formar, né? Que civilização é essa que a gente vive. E aí eu acho que nunca ela foi tão importante e tão estratégica para a gente, mas ao mesmo tempo nunca ela foi tão atacada, tão diminuída, né? E colonizada, né? E existe um tema que eu queria que você falasse aqui com a gente, que é sobre o que seriam os corpos desviantes. Corpos é um tema bastante polêmico pelo próprio nome, né? Porque tem pessoas que dizem que a gente não pode adotar esse termo, corpos desviantes, porque você já, pela terminologia, diminui, né, alguns sujeitos historicamente discriminados. Mas por que eu acho que a expressão ela é estratégica? É para dizer exatamente que existem humanidades que são subalternizadas pelo corpo que elas carregam. Tem uma frase do Sartre, que se não me engano é do Sartre, filósofo, que ele diz o seguinte: de onde você me nega é de lá que eu me afirmo. Então é por isso que é importante a gente, nesse lugar da negação das pessoas trans, gays, lésbicas, negros, né? Enfim, todos os outros desse mundo, é importante que a gente adote essa terminologia, não para a gente se sentir menor, mas para dizer que dentro há uma gramática da humanidade que vai dizendo que o outro é menor pelo corpo que ele carrega, né? E aí esse tema hoje ele é muito fundamental, porque se a gente vê pessoas trans, um exemplo, né, que é considerado um corpo desviante pela heteronormatividade, né, por um corpo branco, universal, ocidental. As pessoas trans, o Brasil é quem mais mata pessoas trans no mundo. E, paradoxalmente, é o país que mais consome, que se chama, eu coloco entre aspas, a pornografia trans. Então, a gente tem um ódio desse corpo, mas, ao mesmo tempo, é um corpo, né, que alimenta todo o imaginário da sexualidade, né, no Brasil, né, não dita na oficialidade. Então, eu acho que... E a mesma coisa, pessoas jovens, os homens negros, né, homens e mulheres. Se a gente pegar as estatísticas, de 10 jovens mortos no Brasil, 8 são
De 10 jovens, 8 são negros, né? Ou seja, existem corpos, a desigualdade, a discriminação, ela não afeta todos nós igualmente. Existem corpos que são menos humanos, que são os corpos matáveis. Uma pessoa trans é um corpo matável no Brasil. Uma pessoa negra é um corpo matável. As mulheres negras, elas sofrem mais com os feminicídios. Então, esses corpos, eles só são matáveis porque há uma lógica que autoriza, e a gente não chora por esses corpos, não há uma mobilização em torno desses corpos, porque há um rebaixamento do estatuto do humano pelo corpo que as pessoas carregam. E hoje, cada vez mais a gente vai ser, eu estou sendo pessimista, mas a gente tem que ser realista, né? Como diz Gramsci, a gente tem que ser pessimista na análise e otimista na ação. E a nossa análise, ela deve ser pessimista porque não tem nada que autorize a gente pensar o contrário. Nós vivemos em pleno 2018 com uma ascensão de autoritarismos, né? E com corpos sendo perseguidos, porque o que a gente tem com o anúncio do presidente eleito? É que a minoria, e ele não está falando de uma minoria numérica, ele está falando das minorias sociológicas, gays, lésbicas, negros, trans, tem que se curvar à maioria. O que ele está dizendo? Que o que vale é a existência de uma heteronormatividade branca, ocidental. Todo o resto ele está dizendo que não é visto como direito a existir. Isso é muito perigoso. E essa negação do direito da existência é uma negação do direito dos corpos se exibirem no espaço social da forma que eles bem entendem, né? Então hoje a gente vive um perigo iminente de aniquilamento do outro, porque o corpo do outro é incômodo, esse corpo desviante, esse corpo abjeto, né, esse corpo degenerado, depravado, feio. A coisificação dele, né? Exatamente. Em vez da humanização. O da humanização, né? É uma coisificação. Na obra na arte, quais são as obras que você considera essenciais sobre o papel da arte nessa construção dessa como eu posso dizer agora, me sumiu a palavra aqui, Nesse outro imaginário? Nesse outro imaginário. Olha, eu acho que a gente tem, a despeito desse cenário muito ruim, cinzento, a gente sempre tem os movimentos de insurreição, né? E eu acho que na arte não é diferente. Vem acontecendo um movimento muito importante de jovens que estão no campo das artes, não só atores e atrizes, mas, né, que mobiliza toda uma equipe de profissionais que vem tentando construir uma outra gramática de produção para o campo artístico, né? E aí a gente vê, tem alguns grupos, o próprio Gé Oliveira, né? Que vem desenvolvendo um trabalho muito legal, muito interessante. O próprio Saloma, né? Que já esteve aqui com vocês. Então, acho que tem iniciativas individuais que a gente pode ver e que dizem, olha, há possibilidade da gente ter uma outra gramática de produção. Porque a gente não muda esse imaginário racista, sexista, homofóbico, se a gente não mudar as técnicas de produção no campo da arte. Porque de nada vale a pena a gente dizer, olha, tem que ter mais negros, mais mulheres, mais gays na representação cênica, se a gente não mudar as gramáticas de produção. Porque se você colocar apenas corpos desviantes na cena, mas não mudar o imaginário desses corpos desviantes, ao invés de você operar, digamos, uma ação positiva, você acaba negativando esses corpos, negativizando, porque você não mudou a gramática de produção sobre eles. E o imaginário é um pouco isso, né? É a gente pensar que repositório cultural é esse que está nas nossas cabeças e que nos move para a gente sempre pensar já hierarquicamente os lugares das pessoas por fundamento de raça, de gênero, de orientação sexual, né? Eu ficaria te ouvindo aqui o dia inteiro. Tá quase acabando. Tá quase acabando. Então eu quero deixar uma provocação para você. O que te move? Nossa, que provocação, tanta coisa que me move. Mas eu acho que se pensar em termos mais gerais e mais coletivos, parece meio piegas, mas não é. Eu acho que o que me move é a gente realmente pensar que existir não é apenas você ser um corpo no mundo, mas existir é que o seu direito à existência seja respeitado.
né? E aí eu acho que essa é a grande questão, é pensar o direito de existências múltiplas, negras, mulheres, gays, lésbicas. Então eu acho que isso me mobiliza muito, né? O direito às existências múltiplas. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço, imagina. E você vai sortear aqui uma pergunta, lê pra gente e... Na lata. Eu gostei desse nome. Nossa, qual a maior dificuldade que você encontrou no meio artístico até agora? Olha, eu, assim, como eu trabalho com os imaginários e com imagens, eu não sou necessariamente uma pessoa do meio artístico, eu avalio o meio artístico. Eu acho que a maior dificuldade, eu já até um pouco respondi sem saber, né? É que eu acho que o mundo, o meio artístico, ele nasce de um imaginário que é racista, que é sexista, que é ocidental, né? E aí eu acho que a nossa grande tarefa, e mais de vocês que estão no campo da arte, é implodir de fato esse imaginário. E quando eu digo implodir esse imaginário, não é dizer que algumas culturas devem deixar de existir, é que outras devem gozar do mesmo estatuto, né, das que já prevalecem. Então eu acho que a maior dificuldade é essa, né?